forte a ponto de até resistir nesses terríveis momentos. Os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu serei além do que eu possa suportar. Se a mim eu caio e pensar que é o fim, Jesus me segue caminho. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que eu não serei além do que eu possa suportar. E se a mim eu cair e pensar que é o fim, Jesus me segue caminho. Pois eu sei que jamais eu provar eu serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me segue caminho. Jesus me segue, Jesus me segue, Jesus me segue junto a mim. Jesus me segue, Jesus me segue, Jesus me segue junto a mim. Jesus me segue, Jesus me segue, Jesus me segue junto a mim. Amém. Amém. Esse amém que você ouviu no finalzinho aí da música, esse glória ao Senhor, foram palavras proferidas pela dona Nilma, que não mais se encontra entre nós desde o ano passado, quando o Senhor a chamou à sua presença. Mas pastor Paulo César, Grupo Logos, música, situações nessa vida. E lá no finalzinho, mas Jesus se ergue, segue junto a mim. Sempre estamos agora na introdução da nossa chegada, para apresentação e transmissão da nossa live. No final também vamos encerrar com uma música que certamente tem como objetivo destacar essa música final, a mensagem que estaremos pregando hoje à noite.
Boa noite, bem-vindos conosco. Saudamos na graça e no amor do Senhor Jesus a você que tem este compromisso com o Senhor e se encontra neste momento já em sintonia conosco. É a maneira, o meio, o recurso que temos nestes chamados dias de pandemia. A pandemia trouxe mudanças para nós. É através dessa transmissão que temos a possibilidade para pregar, para transmitir o ensinamento da palavra de Deus. Eu, particularmente, em tudo quanto tenho que fazer, realizar, sempre tenho buscado no Senhor o entusiasmo, o ânimo, sem medir esforços, empregando tudo quanto me é necessário e possível para a glória e honra do Senhor. Assim nos ensina a palavra. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu aqui, entregando-me a pregar a palavra de Deus com você, neste tempo que o Senhor Deus tem nos dado, e você, ouvinte, do outro lado, podendo também, para a glória de Deus, empregar o seu ouvido e a sua visão, porque você está nos vendo, nos acompanhando hoje à noite. Queremos crer em tempo sobremodo do agir de Deus, um momento abençoado em que Deus fale ao meu e ao seu coração. Por mais que eu conheça e por mais que eu tenha convivido com a mensagem de hoje à noite, há algo de Deus, há algo que Deus tem para falar comigo e certamente com você. Tem um versículo que eu quero destacar no início da nossa chegada agora, Salmo 37, 25. Quero colocar esse versículo para você, porque no final da mensagem eu vou trazer a sua consideração este versículo, Salmo 37, 25. É um salmo de Davi. Nós gostamos dos salmos de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, Deus o usou como instrumento. Fui moço e agora sou velho. Davi dizendo nesse salmo, Salmo 37, verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu tinha 17 anos, quando, estudando o Salmo 37, eu tinha 16 anos para 17, estudando o Salmo 37, memorizando-o, como que este versículo ganhou impacto, uma grande impressão no meu coração. E eu estou quase chegando no auge do momento em que Davi assim se expressou: fui moço e agora sou velho. Que bom, Davi, uma velhice na presença do Senhor, de uma mocidade também na presença do Senhor, para uma velhice na presença do Senhor. Também de Davi, no Salmo 40, o nosso texto áureo, ouro agora então, para as mensagens de um Deus que conhecemos através dos seus atributos e nomes, para também o Deus de maravilhas. Na compreensão do salmista no Salmo 40, eu sempre estou falando isto aqui, ele experimentou o livramento de Deus e complementos deste livramento de Deus, da consideração do salmista, vem do verso 3,
4, chega no 5º verso, o salmista suspira: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Deus de maravilhas. E como nesta questão de falar de maravilhas, tem as 7 do mundo antigo, as 7 do mundo moderno, separamos as 7 maravilhas de Deus na palavra, para o nosso estudo e compreensão dessas maravilhas de Deus apresentadas nas Sagradas Escrituras. Já passamos por 3 delas, não é verdade? Mar Vermelho, travessia do Mar Vermelho. A segunda maravilha, a travessia também do Jordão, já na introdução da Terra Prometida. Na semana passada, a terceira maravilha, semana retrasada e passada, na verdade, a destruição de Jericó, as muralhas de Jericó se desabando. E para hoje, eu corri um pouquinho do texto de Josué, porque tem mais maravilhas lá, mas eu vim para 2 Reis, nós vamos ler agora 2 Reis, capítulo 4, o Deus de maravilhas. E aí então nós temos a viúva e o milagre do azeite. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. É um texto que dá para você ler em apenas alguns instantes. Já leu todo o texto a respeito da viúva e o milagre do azeite. Vamos então à leitura deste texto. De repente o Felipe consegue aí um fundo bem suave para nós, viu, Felipe? Um instrumental, um fundo bem suave, que pode assim deixar bem suave o fundo. Eu vou então à leitura. Verso 1, amém? Quero crer que você está conosco. Vamos lá para o nosso quadro, Felipe, antes de eu fazer a leitura. Deixa eu dar uma olhada no nosso quadro dos boa noites, ou dos cumprimentos. Muito bem, ok. Paz a todos, alegria com a presença de vocês e outros mais que vão chegar. Verso 1, segundo livro dos reis. Se é livro, eu digo 2 Reis. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, um pouquinho mais baixo, Felipe: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. A ordem de Eliseu para ela. E agora então no verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou.
Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar nesse momento, buscando a direção do Senhor nesta noite, amados. Nós precisamos da direção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e Pai Celestial, consideramos a importância, a imprescindível necessidade que todos nós temos de sermos tocados pela palavra do Senhor, de recebermos através desta palavra o que o Senhor deseja falar conosco de forma muito íntima, pois somente o Senhor conhece o mais profundo do nosso ser, aquilo que nos inquieta, que nos incomoda e que muitas vezes nos conduz para o terreno da ansiedade, da solicitude, da inquietação. Deus bendito, seja a tua palavra hoje à noite uma palavra vindo de encontro aos nossos corações, trazendo uma resposta do Senhor para aquilo que nos inquieta, como tivera, ó Deus, esta viúva, a resposta do Senhor, vindo de encontro à sua necessidade, aquilo que incomodava e era desesperador na sua vida. Cremos, Deus, no poder, na autoridade da Tua palavra. Nos entregamos orando nesse momento. Fala conosco, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala com o nosso povo. Esperamos, aguardamos o Teu agir. E nos entregamos orando, buscando a Tua direção, Pai. Lembrando também daqueles que em hospitais agora se encontram enfermos. Sobre eles, ó Deus, estendam as Tuas mãos de graça e misericórdia. Dá-lhes, ó Deus, a melhora, a recuperação, pois Tu és o Deus que sara. Intervenha, Senhor. Por graça e misericórdia, oramos nesse momento perante o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. O nosso compromisso, o desafio do Senhor ao nosso coração. Deus de maravilhas, a viúva e o milagre do azeite. Como verdadeiros servos do Senhor Jesus Cristo, eu e você, nós cremos no poder, na autoridade da palavra de Deus. Poder e autoridade dessa palavra, deste livro do Senhor Deus, tão real para nós hoje, quanto fora para a viúva do nosso texto. O nosso texto conta a história de uma viúva que recorre ao homem de Deus em busca de ajuda. Seu marido
que acabara de morrer, era discípulo do profeta. Era um homem justo e digno, mas deixara a mulher endividada. E o credor, por direito legal, queria levar seus filhos para serem ou vendidos como escravos, ou para o trabalho escravo, até que a dívida fosse paga, a fim então de quitar a dívida. Por lei, ele tinha esse direito. A situação daquela viúva era uma situação verdadeiramente desesperadora. Ela estava prestes a ter os seus filhos sendo levados, os 2 filhos, como ela menciona, para o trabalho escravo, ou então serem vendidos como escravos. Agora, amados, o que Deus realizou na vida dessa viúva, por intermédio do profeta Eliseu, é algo impressionante. Para Deus tudo é possível. Ele é o Deus de milagres, de maravilhas, de tudo, eu diria, de tudo quanto no seu propósito de realizar e fazer, é Deus digno de louvor, louvável. Pelos feitos apresentamos os nossos louvores ao Senhor. O agir de Deus na vida dessa mulher, por sinal, através do profeta Eliseu, aconteceu a partir da consideração de algo que essa viúva tinha, bem como de algo que ela não tinha, que ela não possuía. E aí então eu quero destacar para você algo que por quase 5 anos tem sido muito relevante ao meu coração. Já apliquei isso na prática na minha vida. Deus usa o que você tem e o que você não tem para dar o que você precisa. Desde 2016, esta frase tem sido uma companheira na minha vida. Em situações que eu vivi, Deus usa o que você tem e o que você não tem para dar o que você precisa. E então, consideremos o que a mulher do nosso texto tinha e o que ela não tinha, e como isso foi usado por Deus para realizar um milagre em sua vida. É neste aspecto que nós queremos trabalhar hoje à noite. Eu torço para que eu consiga estabelecer para você o que ela tinha, porque eu enumerei o que ela tinha e o que ela não tinha também. Se todavia eu não conseguir numa só mensagem apresentar o que ela tinha e o que ela não tinha, aí então nós encerraremos na semana que vem. Mas fique na expectativa que eu porventura consiga, que é possível que eu consiga. Então vamos lá, já de imediato, analisando o que ela tinha. Porque então ela se apresenta para o profeta Eliseu, ela clama pelo profeta Eliseu, e Eliseu tem uma pergunta para ela: que te hei de eu fazer? O que é que eu posso fazer por você?
Quando então ele vai para uma segunda pergunta: declara-me, cadê o seu imposto de renda? Declara-me, o que é que tens em tua casa? Então, vamos lá para o que ela tinha. Primeiro, o que ela não tinha. Mas eu vou começar aqui colocando o fato que a tornou desesperada. Era algo que ela tinha. E fez ela chegar até Eliseu, clamando por Eliseu. Amados, ela tinha uma dívida para ser paga. Tudo bem. Você também tem uma dívida para ser paga. Se analisarmos, todos nós temos uma dívida para ser paga. Você tem, Felipe, uma dívida para ser paga? Eu tenho dívidas, não é uma não, eu tenho várias, né? Tem aí o pessoal de Ribeirão Preto uma dívida para ser paga? Opa, claro, todos nós temos dívidas para serem pagas. Eu passo o mês pagando, e quando eu termino, finalmente, acaba o mês. Quando eu acabo as minhas contas, o mês também acabou, aí começa tudo de novo. E, novamente, nós temos dívidas para serem pagas. Todos nós temos. Só que, amados, entenda, ela tinha uma dívida para ser paga, o marido dela havia morrido e deixado para ela essa dívida. E diferente, talvez, da pessoa do Filipe, está aqui comigo hoje à noite, de nós, não havia como pagar tal dívida. Uma coisa é você ter uma dívida para ser paga. A outra coisa, o outro fato, é você não disponibilizar, estar provido de recursos para que essa dívida seja paga. E então chegou um momento que parece que para ela a única solução possível seria terem os seus filhos serem levados para trabalharem como escravos para que a dívida fosse paga. Porque naquele tempo em Israel havia essa possibilidade. E ela então ficou com o seu coração extremamente desesperado, absolutamente aquilo consumia o seu ser como mãe. E você aí, mãe, você abriria a mão dos seus filhos? Mãe que é mãe, tem apreço, tem estima, tem amor, tem consideração pelos seus filhos, sejam eles 1, 2, 3, 4, 5. Eu me admiro, eu vi alguém dizer esses dias, alguém não disse, não esses dias, mas num tempo passado, tal pessoa era o 18º filho do seu pai e da sua mãe. Já imaginou algo assim? Está ganhando de Jacó, que teve 12, mas essa mãe que tinha essa dívida para ser paga, não tinha como eu e você o recurso para pagar tal dívida. Então ela tinha uma dívida para ser paga. Primeira consideração nossa. Em segundo lugar, ela tinha também uma declaração valiosa de testemunho a respeito do seu marido. Você já passou uma procuração para alguém? Já passou? Claro. De vez em quando você concede a alguém resolver os seus problemas como se fosse você. Aqui no caso, ela não tinha uma procuração, mas ela tinha uma declaração valiosa de testemunho a respeito do seu marido. Meu marido, ela diz para o profeta Eliseu, teu servo, tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Meu amado, o temor do Senhor é algo de valor
para mim, creio que também é para você, de valor inestimável, incalculável para o servo de Deus. Quantas vezes você age colocando em evidência, em consideração, o respeito, a reverência? Eu sei quem eu sou servo do Deus Altíssimo. E a minha vida deve manifestar, destacar isso. Eu tenho um temor pelo Senhor, um apreço pela palavra dele, isso na minha vida. E aquela declaração era valiosa para aquela mulher. Meu marido, servo, discípulo do profeta Eliseu, temia ao Senhor, um homem justo e temente ao Senhor. Ela tinha uma dívida para ser paga, ela tinha uma declaração valiosa do marido. Em terceiro lugar, ela tinha o profeta Eliseu para ouvir o seu clamor. Amados, a viúva trouxe o clamor da sua necessidade perante a pessoa certa. A mulher sábia não se aconselha com qualquer um quando enfrenta um problema. Eu e você, agindo com sabedoria, não iremos nos aconselhar com qualquer um quando enfrentamos um problema. Ela busca conselho com pessoas reconhecidas por sua idoneidade. Alguém idôneo, alguém com um testemunho de alguém que verdadeiramente tem uma vida servindo com honradez ao Senhor, um trabalho honesto, alguém que tem de Deus a sabedoria. E ela então vem perante o profeta Eliseu. Você de convir comigo? Até eu, se hoje tivéssemos o profeta Eliseu, irmãos, ele tinha porção dobrada do poder de Deus. Lembra quando ele alcançou essa graça, essa dádiva do Senhor? Vendo Elias partir, não pegou apenas a capa de Elias, mas recebeu também porção dobrada de poder do Senhor. Eu não sei, em algum momento eu já fiz a conta para você dos milagres realizados por Elias e dessa porção dobrada com Eliseu, mas não é para hoje à noite. Uma outra oportunidade eu coloco isso para você. Ela tinha uma dívida para ser paga, ela tinha uma declaração valiosa a respeito do seu marido, ela tinha o profeta Eliseu para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua necessidade. E ela não foi com qualquer pessoa, ela teve essa sabedoria, esse entendimento, que vale para nós, buscando aconselhamento. Eu fico grato a Deus com aquelas pessoas que buscam conselho comigo, e eu com o Senhor, para atendê-las. Ela também, em quarto lugar, quarta consideração no terreno do que ela tinha uma casa para morar. Como é que nós sabemos disso? Uai. Foi de portas fechadas na casa dela
Declara-me, Eliseu pergunta, o que tens em tua casa? Ela não era uma moradora de rua, alguém terrivelmente numa situação de desamparo. Ela tinha uma casa. Eliseu diz, declara-me o que tens em tua casa. O que você tem na sua casa? Você, na sua casa. Você tem uma casa, não tem? Você tem um lugar que você mora. Ou por aquisição, você comprou, Deus deu a graça, ou então Deus está por todos esses anos dando recursos para você pagar o aluguel da sua moradia. Você tem uma casa. Declara-me o que tens em tua casa. É como Deus perguntando, o que você tem na sua casa? Ela tinha uma casa para morar. Há anos atrás, Deus me deu uma casa para morar. Eu, por 10 anos, paguei aluguel, era solteiro. Mas quando vim para o hall, para a lista dos casados, já tinha adquirido a minha casa própria. É uma alegria, irmãos, quando você adquire a sua casa própria. Minha filha caçula, já de vez em quando conversamos sobre isto, já se preparando para, no tempo de Deus, então logo esse tempo chegue, entrar para a lista, para o rol dos casados. E estamos aguardando a providência de Deus, dando a ela e o Rafael, esperamos que seja o Rafael, a moradia, a residência. Então essa mulher tinha uma casa para morar. Amém? Que bênção! Ela tinha uma casa para morar. Tinha uma dívida para ser paga, é verdade, embora não houvesse recurso para pagar a dívida. Tinha uma declaração valiosa do marido. Ela tinha com quem clamar, levar a sua necessidade. Ela tinha o profeta Eliseu para clamar. Quarto lugar, ela tinha uma casa. Quinto, estou chegando quase no final, são 7 itens que ela possuía. Quinto, ela tinha uma botija. Eu vou considerar aqui que essa botija estava cheia de azeite. Era a única coisa que ela tinha, mas ela possuía isto. Declara-me, verso 2, o que é que tens em tua casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, vírgula. Se não, quando eu falei vírgula, porque o texto tem a vírgula aqui, há uma mudança de sentença. Se não, uma botija de azeite. Lembra que eu disse para você, Deus usa o que você tem, o que você não tem, para dar o que você precisa? Nós estamos apenas no terreno do que tem. Ela tem uma botija de azeite. Eu vou considerar que a botija estava cheia de azeite. O azeite de oliva era considerado como essencial, era usado para iluminação, aquecimento, na cozinha eles usavam, e como remédio. Então você entende, por aí, a importância desse azeite na casa desta mulher. Era a única consideração de algo que ela possuía, que ela apresenta para o profeta Eliseu. Eliseu já tinha aqui então algo muito importante em consideração. Ela tinha uma botija de azeite. Como isso fazia diferença, irmãos? Parecia algo insignificante, mas já era algo importante. Outra coisa que ela tinha,
ela tinha em sexto lugar. Você já marcou todos os itens que eu já mencionei aqui que ela tinha. Em sexto lugar, ela tinha vizinhos prontos para ajudá-la. Porque quando Eliseu viu que ela tinha uma única botija de azeite, ele diz para ela no verso 3, vai, ela e os filhos dela, irmão. O profeta Eliseu aqui, ele parece supervisor de empresa, só fala, só dá ordem. Ele não participa da ação, a não ser delegar a responsabilidade a quem tal responsabilidade deve ser delegada. Ele diz, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, não é para alguns vizinhos, o texto diz a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, quantos você puder conseguir emprestados, traga para a sua casa. Eu acho magnífico, meu amado, Deus se compromete com o milagre, com a resposta à nossa oração, mas o que nos cabe fazer, nós temos que fazer. Uma outra frase que eu quero, eu diria delinear, marcar, impregnar e destacar na sua vida. Preste atenção para o que eu vou te dizer agora. Deus nunca fará por nós aquilo que Ele nos capacitou a fazer. Percebe? Era possível ela ir e buscar essas vasilhas. Era possível. Deus realiza o impossível. Deus nunca fará por nós aquilo que Ele já nos capacitou a fazer. É a sua missão. Vai, pede para ti. Não é nem vasilhas, né? Eu coloquei vasilhas, mas é vasos e vasilhas. Vamos considerar assim. Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, quantos você puder arrumar. Eu fico imaginando como que é o seu relacionamento com os seus vizinhos. Eu moro num quarteirão, onde moro, eu tenho vários vizinhos, vários, do lado de lá, do lado de cá. Sou conhecido, eu moro ali já por quase 16 anos. Acho que já estou com 14 anos ali, eu não lembro agora, mas já quase 16 anos. Sou conhecido e conheço os meus vizinhos. A maioria eu sei o nome. A minha esposa, por exemplo, como ela se chama, Célia, no nosso quarteirão, ela é a terceira mulher com este nome. Eu digo terceira porque quando nós mudamos para este lugar, já moravam ali outras duas mulheres por nome Célia. Então a minha esposa é a terceira Célia do quarteirão. Então quando alguém pergunta, você conhece onde mora uma Célia aqui? Aí a pessoa diz, olha, tem aqui nesta casa, tem naquela ali e tem na mais embaixo. São 3 no mesmo quarteirão. Você pode imaginar algo assim? É interessante.
Antigamente a minha casa tinha no muro, agora não tem mais, porque mudou o muro, mudou a fachada, mas tinha um quadro com uma cabeça de cavalo. Sabe, era um bonito quadro que tinha ali. Até, inclusive, a primeira vez que a irmã Inês, lá de Ribeirão Preto, veio nos visitar no final do ano, para passar o Natal com a nossa família, ponto de referência para ela. Minha esposa disse, olha, vem no muro, tem um quadro com a cabeça de cavalo. E ela, por uma razão tal, entendeu que na frente de casa tinha um cavalo pastando. E veio procurando este cavalo. Nada de encontrar o cavalo. Ou amarrado em frente de casa, enfim, não sei. O que passava na mente dela. Até que ela entendeu, quando encontrou minha esposa ali no quarteirão, não é cavalo em frente. É o quadro. E esse negócio de cavalo já tem uma história, um dia eu conto para você uma outra história, não dá agora, deixa eu prosseguir. Ela tinha então vizinhos prontos para ajudá-la. E você, tem também vizinhos prontos para te ajudar? Você conhece os seus vizinhos? Essa mulher tinha vizinhas e vizinhos prontos para ajudá-la. Ela conseguiu ajuntar um certo número de vasos emprestados. Ela conseguiu. E em sétimo lugar, e último, no quadro, no que ela tinha, para depois eu ir para o quadro que ela não tinha. Em sétimo lugar, ela tinha fé e disposição para obedecer à instrução do profeta Eliseu. Irmãos, Eliseu fala e ela obedece. Uma vez mais, percebe você? Até aqui em todas as mensagens que nós temos falado do Deus de maravilhas, a evidência de fé e obediência é uma característica marcante, é uma característica absolutamente indispensável. E a mulher tinha fé, ela acreditou e prontamente estava disposta para obedecer. Ela obedece. E olha só que Eliseu dá uma instrução, ela obedece, alcança resultado, depois ela volta e fala com Eliseu, e dá outra instrução, e ela vai e obedece. Eliseu aqui, ele só dá ordens. Ele tem a palavra de Deus, ele apresenta a solução do problema, e a pessoa coloca em ação. E essa mulher tinha fé e disposição para obedecer a instrução do profeta. E agora então vamos falar do que ela não tinha. Consideremos agora o que ela não tinha. Desse lado aqui, o que ela tinha. E agora então, o que ela não tinha, não possuía. Em primeiro lugar, ela não tinha mais o seu marido. O pai dela tinha morrido. Não foi resgatada por nenhum parente próximo. O texto não dá essa menção. Por que aquela viúva, porque lá em Israel, quando a mulher ficava viúva, ela deveria casar com o seu parente, não há nenhuma menção disso aqui, só que o marido dela tinha morrido e ela estava sozinha. Segundo lugar, o que ela não tinha como pagar a dívida. Ela não tinha como pagar a dívida, senão que os seus filhos fossem levados como escravos, e aquilo era um grande pesar no seu coração. Ela não tinha como pagar a dívida, diferente de você, talvez hoje à noite, que tem a dívida e tem recursos para pagar essa dívida. Ela não tinha. Primeiro, não tinha o marido, não tinha o recurso a pagar a dívida. Terceiro, não tinha nenhum dinheiro para receber, nem de pensão, nem de seguro de vida, nem de acertos trabalhistas do seu marido.
Sim, porque às vezes você no momento não tem, mas um tempo adiante, no desfecho e conclusão de uma situação, você recebe determinado valor, mas essa mulher não tinha nenhum dinheiro para receber, não havia nenhum recurso. Quarto lugar, ela não tinha como fazer um empréstimo bancário e também nem iria resolver o seu problema, haveria apenas uma transferência, mudança de credor. Não tinha. Em quarto, ela não tinha. Vai marcando aí, não vou repetir não, que eu estou indo rapidamente agora. Quinto, ela não tinha objetos de valor em casa, joias. Não tinha. Às vezes a pessoa está endividada e ela tem ali as suas joias, né, ou alguma coisa de valor que ela pode penhorar, levantar um capital, enfim, mas ela não provia, ela não tinha, ela estava desprovida desse recurso, não tinha joias. Aliás, em casa, desde 2013, quando a minha esposa perdeu o mostruário de joias, todo mundo lá em casa está procurando a arca do tesouro. Será que não perdeu em algum lugar? E a gente vai encontrar, e tem gente que fala assim, se eu encontrar essas joias, né? Coisa assim. Mas ela não tinha esse recurso. Outra coisa que ela não tinha nem sequer vasos vazios em sua casa para enchê-los de azeite. Ela não tinha. Sétima e última consideração do que ela não tinha. Essa aqui eu não quero ter também. Você quer ter, Felipe, essa sétima aqui? Já sabe o que é. Nem o Felipe quer ter. Depois de eu mostrar para você, você também não quer ter. Porque não é algo abençoado por Deus quem tem o que ela não tinha. E se você tem o que ela não tinha e que não é abençoado por Deus, ore, livre-se dessa situação. Sétimo e último lugar nessa lista do lado de cá, aqui é o que ela tinha, aqui é o que ela não tinha. Ela não tinha, está acompanhando comigo aí? Se você tem, livre-se disto. Eu aborreço isso na minha vida. Ela, está parecendo aquele negócio de tirar o chapéu, né? Ela não tinha preguiça para trabalhar e receber o milagre de Deus. Amados, que eu e você não tenhamos preguiça para trabalhar, para realizar aquilo que deve ser feito e recebermos o milagre de Deus. Tem pessoas que oram para Deus abrir uma porta de trabalho, e tal porta de trabalho, quando é aberta, é um verdadeiro milagre do Deus de maravilhas. E aí então é necessário que você não tenha preguiça para trabalhar e receber o milagre de Deus. Todos os dias, quando eu tenho que ir para a empresa trabalhar, é hora de despertar, e eu estou animado, eu estou alegre, mais um dia de vida que Deus tem me dado, e às 3h30, eu estou em pé, para que às 4h30, eu saia. E para que antes do horário marcado para que eu registre a minha entrada, eu já esteja a postos para o meu trabalho. Com alegria, com entusiasmo, Deus que cura de nós, nos dando disposição.
Não é assim que ensina provérbio? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa os seus caminhos e ser sábio. Deus é o autor do trabalho. Criou Adão e Adão, já após ser criado por Deus, já estava com sua carteira de trabalho assinada por Deus. Adão, então, já estava lá na sua carteira, lavrador, com a missão de lavrar e cuidar da terra, deu nome para os animais. Meu pai trabalha até agora, disse Jesus, e eu trabalho também. Vocês vão dizer que o trabalho dignifica o homem. Aquela viúva não se constrangeu em nenhum momento, dizendo, ai, 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 da minha coluna, da minha perna, eu tenho que caminhar, eu tenho que ir pela vizinhança. Certamente ela e seus filhos buscando vasilhas, carregando vasilhas para a sua casa. E ela foi criteriosa, o profeta falou, entra, fecha a porta. Eliseu era um profeta criterioso, irmãos. Não é para que esta cena aconteça em praça pública, no maior sensacionalismo possível. Algo muito íntimo, muito pessoal, na vida daquela viúva e dos seus filhos. Duvido que muitos sabiam, a não ser que souberam quando ela estava vendendo o azeite. É possível. Mas no milagre da multiplicação do azeite, eu tenho um filme tão lindo do Deus provedor, é esse filme. E então nós temos esse texto aqui. O texto é muito simples, mas nós cavucamos aqui para tirar da arca do tesouro preciosas pérolas para a nossa consideração. Olhe tanto que nós aprendemos aqui nesse texto, amado. É a palavra de Deus. Por isso o salmista diz, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei, Deus de maravilhas. Amém? É o Deus de maravilhas. Ela obedeceu. Ela não teve preguiça depois do milagre acontecer, buscar instruções agora com o profeta Eliseu. E olha o que Eliseu diz para ela: vai, vende o azeite. Profeta Eliseu, mas eu não sei vender. Eu nunca participei de nenhum curso de vendas. Amados, quando a necessidade surge, Deus é o melhor professor para nos ensinar algo. E Ele pode usar quem Ele quer usar para que aprendamos lições. Ou aprendamos como fazer algo. Vai, vende o azeite. Ela não disse que não tinha curso de vendas. Vai, vende o azeite, verso 7, e paga a tua dívida. E Eliseu deu a entender para ela que a venda do azeite cobriria a dívida dela e ainda sobraria para que ela e os filhos vivessem do investimento desse valor que sobraria do azeite. E o texto termina exatamente com ela recebendo essa recomendação, e certamente essa mulher que não tinha preguiça para trabalhar e receber o milagre de Deus. Porque Deus é quem nos capacita, e naquilo que Ele já nos capacitou a fazer, Ele não fará por nós aquilo que é da nossa alçada.
uma botija de azeite. É o que a mulher tinha em casa. Não despreze as coisas pequenas e insignificantes em sua vida. Um homem com um martelo e com um talento dado por Deus, fez excelentes obras. De certa feita, eu ouvi de um rapaz que, pela graça de Deus, estava ganhando muito dinheiro na área de vendas. Mais do que vendendo, ele estava ganhando muito dinheiro como palestrante. Tudo porque, num certo dia na vida dele, vendo seu filho passando por necessidade e não tendo nada, nenhum centavo no bolso, mas tendo à disposição, ele arrumou com alguém emprestado, vamos usar aqui um valor apenas para identificação, uma compreensão nossa, ele arrumou R$10 para comprar leite para o seu filho. E indo a caminho dessa missão, veio ao seu pensamento investir aquele dinheiro comprando balas, que ele, depois de vendê-las, conseguiu dinheiro para comprar o leite, pagar a dívida e começar, desse momento, o seu empreendimento de vendas. E ele contava o segredo, ou os segredos, que deram a ele tanto sucesso, mas que dele foi requerido disposição, ânimo, presteza, lançar fora a preguiça, a disposição para trabalhar. E ele havia alcançado êxito a partir dessa situação. Deus usa o que você tem, o que você não tem, para dar o que você precisa. De certa feita, eu precisava de algo na minha vida, e como foi importante levantar diante de Deus: Deus, o que eu tenho é isso. O que eu entendo que eu preciso, que o Senhor vai me conceder é isto. E depois de alguns meses, Deus abriu as portas, e o que eu tinha foi usado, e o que eu não tinha também veio em consideração, para que eu recebesse algo que eu precisava, e Deus me concedeu. E desde então eu trago no meu coração: Deus usa o que você tem, o que você não tem, para dar o que você precisa. O milagre foi a partir de algo que aquela viúva, que aquela mulher possuía, que aquela mulher tinha. O que você tem na sua casa? O que você tem na sua vida? Que está intimamente relacionado, ligado com aquilo que é a maior necessidade do seu coração, da sua vida. O que é que você tem? O que é que você percebe que não tem, mas que Deus vai usar de uma forma maravilhosa, de uma maneira que Ele vai capacitar você, e é você que vai alcançar esse fator? Não tenho, mas com quem tem, Deus vai te levar a conseguir. Às vezes nós temos algo conosco, é nosso, e Deus diz: pegue algo emprestado, alguém te empresta, e você tem com quem buscar este recurso emprestado, e então colocar à disposição de Deus, o milagre acontece. E a sua participação em meio ao milagre é evidente,
é pertinente. Eu vou estar orando nesse momento. Mostra o nosso quadro lá, Felipe, dos nossos amados. É possível que essa mensagem ela vai tanto para o Facebook, ela fica no Facebook, depois ela vai para o YouTube. Ela está no YouTube também, nós vamos mandá-la para o YouTube. E então, a quem interessar possa, você então, Deus abrindo as portas, pode compartilhar com outras pessoas e dessa maneira abençoar vidas. Vamos estar orando neste momento pelos nossos amados. Não despreze as coisas pequenas e insignificantes. Eu muito apreço, eu sou dos acontecimentos que envolvem as coisas pequenas. O meu grupo é um grupo pequeno, o meu povo é um povo pequeno, mas nem por isso deixaremos de sermos objetos dos milagres, das maravilhas de Deus. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Deus bendito, pela palavra do Senhor, vinda a nossa compreensão, nosso entendimento, nesse texto do segundo livro de Reis, com o profeta Eliseu, a maneira como esta mulher, esta viúva, foi favorecida pelo Senhor. Seus filhos não foram levados como escravos. Ó Deus, eu abri a mensagem, essa transmissão, mencionando o Salmo 37, 25, quando Davi disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O Senhor cuida dos seus. O Senhor é o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na angústia. Verdadeiro livramento vem do Senhor. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia que nós temos, pelo suprimento nos nossos lares, pelas dívidas que nós temos e o recurso que temos para quitá-las, pagá-las, por aquilo, ó Deus, que incomoda, inquieta o nosso coração, que possamos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, na certeza que o Senhor cuida de nós. Te louvamos, te bendizemos e oramos no nome de Jesus, o nome do bendito e eterno Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Esse amor